Essa palestra, ela vai contar um pouquinho da minha história na comunidade Python, né? De como que tudo começou na minha área acadêmica por causa da Python Nordeste 2015. E os projetos que eu venho desenvolvendo por causa de uma Lightning Talks, que foi convidada pelo professor Adorius. Vamos falar aqui dos patrocinadores, né? Então, CNPq está me financiando minha pesquisa. Eu sou técnica em informática pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte, né? Fui do campus Caicó, né? E de 2012 a 2015 eu estudei no IF e aprendi muita coisa que à época eu pensava que, meu Deus, para que isso vai servir para a minha vida? Mas quando eu saí do IF, né, e quando eu entrei para a faculdade, foi que realmente eu entendi aquilo tudo. E aí agora eu sou aluna da UFRN, né? Estou fazendo bacharelado em Sistemas de Informação pela UFRN Sedes Campus Caicó, lá no interior, para quem não é daqui, fica a 230 quilômetros mais ou menos de Natal. Estou como professora voluntária lá do IF do Espírito Santo, ensinando Python, com poesia compilada, que é o meu projeto. E o CNPq está me financiando, né? Está financiando agora a pesquisa. Mas o que é algoritmo para mim? O que era algoritmo? A primeira vez que eu vi algoritmo na minha vida, eu tive essa reação da Nazaré, né? Então, tipo, meu Deus, que desgraça. Aí me apresentaram em C. Aí a desgraça foi maior ainda, porque a raiva e o ranço quando se instala na pessoa, principalmente uma coisa assim, ela parece que não quer sair, né? E aí eu ficava, meu Deus, tô ferrada, eu não vou seguir nisso, carreira nessa área, isso é uma coisa muito chata, eu não vejo futuro, tipo, vi o pessoal comentando, palestrando e tal, mas eu não via aquilo, não, eu na área, eu achava estranho. E aí, quem primeiro me ensinou Python, né? Fernando Massanori, por meio do curso Python para zumbis. E em 2014, por aí, no final de 2014, eu conheci, né, a linguagem Python. Eu não fazia a mínima ideia nem que tipo, existia, mas conheci porque eu estava participando do Code Girl, que é um evento que vai acontecer agora, dia 26, no IF Natal Central aqui, sobre o empoderamento das meninas na área de computação. E eu vi uma chamada do Fernando Massanori convidando as meninas para participar do Code Girl. E eu encontrei o Python e fui descobrindo as coisas e descobri a linguagem, né? E participei, fiz o curso dele. Qual foi meu primeiro evento sobre Python? A Python Nordeste, 2015. Desculpa pelo slide estar assim, mas é porque eu tentei de todas as formas aqui e o PDF é o único que ficou melhorzinho, né? Então, a Python Nordeste 2015, que foi em Natal. Então, que bem, assim, diferente, né? Eu realmente acho que muita coisa mudou, né? Começar pelos cabelos, pelo empoderamento e tal. Então, de 2015 para cá, muita coisa aconteceu. E aí eu estava lá para apresentar algo que era... Tipo, não tinha nome, né? Não tinha nome e eu queria apresentar aquele algo que eu estava fazendo. E esse algo que eu estava fazendo era poesia compilada. E aí o Ítalo chamou lá, agora quem vem falar na Lightning Talk tem 5 minutos aí. Soraya Roberta, ela vai falar sobre o seu projeto. Eu falou, qual o nome do seu projeto? Eu falei, não tem nome do meu projeto não, isso é uma brincadeira de sala de aula que eu estava inventando, né? A época. E aí, a época, o que é que eu inventei? O que é que eu inventei de palestrar? Poesia compilada. E o que danado é essa poesia compilada? Juntar código com poemas. Então, compilar tudo isso, juntar tudo isso. E aí, eu criei o Manifesto Literário Poesia Compilada, que ele fala justamente, né, na época eu estava aprendendo sobre escolas literárias, sobre como é a relação de um programador, de como é a relação das pessoas com o código quando vem e quando estão em contato com ela há mais tempo, e como é que desenvolve isso. Então, poesia compilada, surgiu esse nome na Python Nordeste, né? Foi a primeira apresentação e o primeiro nome, né, que eu acabei dando para ele, porque, tipo, perguntaram, e aí, qual é o nome do seu projeto? Tem não, então vai poesia compilada. E aí foi poesia compilada lá no dia, né? Então, eu escrevo poesias nesse estilo,
Então, tem poesias em Python, em Java, em C, C++. O Hans se instalou de Java e de C, mas vez ou outra eu volto para escrever umas poesias. E aí eu fui apresentar algumas coisas que eu tinha feito, né, lá, apresentar essas coisas aí. E aí, até então era arte pela arte, então eu escrevia estava lá no ensino médio de boas, até então eu queria fazer direito ou cursar letras, não queria seguir carreira na área, né, até que eu participei do Code Girl e me empoderei bastante e vi que, principalmente com a comunidade Python, era possível atuar e trabalhar em algo que eu gostava, que sempre foi a área acadêmica. E aí, depois dessa Python Nordeste, o que é que aconteceu, né? Eu criei essa página... Ih, não vai ficar legal. No Facebook, Poesia Compilada, que foi o que deu início a, de uma certa forma, compartilhamento, né, das poesias. Então o pessoal começou a enviar, e foi principalmente depois da Python, o pessoal diz, você não cria um ambiente para a gente enviar essas poesias, a gente quer fazer algo do tipo também, quer enviar. E aí eu acabei criando a página no Facebook, Poesia Compilada, e aí o pessoal acabou curtindo, mandando, e tem várias poesias compiladas por lá. Então, quando eu comecei, era mais no sentido de manifesto literário mesmo. Então, tem códigos que você for ver lá anteriormente, você vai ver que não interpreta, não compila, que tem alguns erros de sintaxe, de semântica, mas é porque isso era de acordo com o que se esperava de ser arte. Então, eu queria apenas reproduzir, juntar aquelas duas coisas. Esse foi o ponto inicial, né, do projeto. E aí eu comecei a me perguntar coisas do tipo, o que é verso, o que é estrofe, sintaxe, rima e ritmo, o que é um poema, uma poesia. Eu comecei a fazer essas perguntas. E essas perguntas, elas se juntaram a outro tipo de perguntas, que é o que é linha de código, o que é quebra de linha, sintaxe, semântica, chamada de função, o que são algoritmos. E tudo isso daí... isso eu comecei a perceber que tinha relação. Então, do mesmo jeito que eu via em literatura, né, o que era sintaxe, o que era semântica, eu via em algoritmos, sintaxe, semântica, só que estava escrito de uma outra forma, se conversava de uma outra forma. E aí, eu fui reprovada em algoritmos quando eu entrei para a faculdade. E foi um choque para mim, porque eu era técnica já em informática e eu fiquei revoltada. Eu disse, porra, como é que eu venho do IF, eu já sou técnica em informática? E o pessoal, porra, foi reprovada, hein, no IF, foi reprovada na UF, primeiro semestre. E qual era a disciplina? Era Python. Eu estava aprendendo algoritmos em Python. Então, o que é que tinha acontecido comigo para eu ter sido reprovada em Python? Algo que eu já estava acostumado. E não só eu, né, mas outros 16 colegas também foram, outros 15 colegas também foram reprovados, de uma turma de 20 alunos. Então, eu comecei acho que tem alguma coisa aí que não está muito legal. E eu fiz essa autocrítica também, será que realmente sou eu que não estou me dedicando o tempo suficiente para a disciplina? Em parte, sim. Mas, em parte, eu comecei a observar por meio a reprovação foi no primeiro semestre, né, de 2016. E aí eu tive o meu recesso todinho para ficar refletindo sobre essa reprovação e encarar, né, como é que eu ia desenvolver e continuar no curso, porque era disciplina que é pré-requisito para todos os outros, então eu estava ferrada, eu tinha que melhorar. E aí eu comecei a pesquisar, e pesquisando nos artigos, pesquisando artigos em eventos e tal, eu descobri que o alto índice de reprovação em algoritmos, independente da linguagem, se dava pela metodologia que o professor utilizava em sala de aula. E pela forma como aquilo, né, como é que o aluno ele entendia aquele código. Então, por que acontecia isso? Porque a gente não tem uma base no ensino básico, né, de algoritmos. Você não vê algoritmos, agora eu tenho aula de algoritmo, daqui a pouco eu tenho aula de história. Você não vê isso no ensino fundamental. Óbvio que hoje a gente já tem escolinhas de programação, que tem, né, todo esse empoderamento, que tem aulas no YouTube e tal, mas eu não tive acesso à tecnologia. Minha infância toda,
tipo, eu não tive acesso à tecnologia. Para vocês terem uma noção, a primeira vez que eu tive acesso a um computador foi no Instituto Federal. Foi quando eu aprendi a ligar um computador, foi em 2012. Então, eu não tive acesso de 95 a 2012. Foi o ano que eu nasci. Então, era algo para mim, principalmente questão monetária, né? Muito caro para comprar computador. E meus pais, minha mãe, empregada doméstica, não ia ter condições de dar aquele suporte. Então, eu entrei para o Instituto Federal porque eu queria, de certa forma, aprender e ter acesso à tecnologia. E o Instituto me possibilitou isso, né? Mas, mesmo assim, quando eu cheguei na universidade, eu tive essa lacuna, eu tive essa dificuldade. Eu disse, não, tem algo além disso. Por quê? No IF eu tirava notas boas, e quem estuda no IF sabe o quão difícil é, né? Não é besteirinha, o professor pega pesado mesmo, não é porque é aluno do técnico e tal. Então, e eu fiquei assustada, né? E meus colegas também ficaram, tipo... Mas nunca... Um bocado de gente queria desistir, né? O pessoal, eu vou desistir desse curso. Eu disse, não, gente, vamos ter calma que vai dar certo. E aí, eu criei um mini curso, né? Passei o recesso todinho pensando nisso. E criei um mini curso para ensinar algoritmos, ensinar Python por meio de poemas, porque era algo que eu já fazia, eu já sabia mexer com aquela sintaxe, aquela semântica, só que eu nunca tinha olhado para a ótica, né? Nunca tinha ido para a ótica da educação, do ensino mesmo, ver o que é que está por trás do ensino e aprendizagem. E aí eu ministrei essa oficina para os meus colegas, alguns que estão aí foram reprovados aqui na disciplina, mas aí depois todo mundo conseguiu ser aprovado, tá todo mundo lá até hoje, né? E aí, eu comecei a ver que isso tinha uma certa lógica que dava para ser replicada, não só para alunos do ensino superior, mas alunos principalmente do ensino básico, que é o pessoal que eu estou trabalhando hoje. Então, ano passado, né, eu comecei... Isso aqui foi no início do semestre desse ano. Isso aqui é uma das minhas turmas, lá na cidade de Jardim do Seridó. São alunos do 6º ano em que eu estou ensinando Python por meio de poemas. E para eles, que não tem laboratório de informática, até tem, mas o laboratório não funciona, eu tenho que dar em computação desplugada. O que é computação desplugada? É trazer mecanismos, ferramentas em que eu possibilite que, sem ter a utilização de um computador, eu consiga ensinar aquele pensamento computacional ou ensinar aquele conteúdo ali que até então precisaria de um computador. Então, eu ensino por meio da escrita mesmo. Eles vão desenvolvendo. Tem diversas técnicas que eu trabalho com eles dentro das aulas, né, de poesia compilada. E aí, o projeto começou a ganhar destaque, né? Esse ano a gente conseguiu fazer com que o Tribuna do Norte e o HuffPost Brasil divulgasse. Eles acabaram descobrindo, né, por meio da... Eu dei uma entrevista no início do ano para uma amiga e ela postou nesse blog dela e os outros sites, jornais começaram a ver e começaram a replicar e tal. Então, depois, se quiserem, é só dar uma olhada, né? Mas antes dele virar projeto mesmo, né, de pesquisa, hoje é um projeto de pesquisa pela UFRN, foi bastante difícil, porque foi aquele momento, né, tipo, o professor enxergar, pô, você tá falando mal, hein, que eu tô dando aula mal e tá querendo criar um negócio aí para dizer que minha aula não prestava. Então, assim, é uma coisa complicada às vezes, né, porque a gente enfrenta muito disso. Primeiro, hoje eu estou do lado que eu sou professora e eu sou aluna ao mesmo tempo. Eu sofro dos dois lados, porque eu sinto o lado do professor já, né, o que é que o professor passa quando tá aqui na frente, quando tá, os alunos não estão nem aí às vezes, ou tipo... não acham aquilo realmente importante, não entendem, e depois, eu não passei, foi por sua culpa. Mas eu acho que não é nesse sentido, né? Quando eu falo isso, que eu tive essa dificuldade. É a metodologia que acaba acontecendo na sala de aula. Às vezes não é nem porque o professor quer, ele não faz esse propósito. É porque vem num ciclo, ele já aprendeu daquela forma, ele já viu os colegas dele aprendendo daquela forma e acaba replicando aquilo. Então, cabe, né? É todo um contexto. O professor querer mudar aquilo, o aluno querer também contribuir para que essa metodologia funcione, porque não adianta de nada eu estar explicando algoritmos com poemas e os alunos não estarem nem um pouco afim.
Então, eu consegui publicar um artigo o ano passado no Congresso sobre Tecnologias Educacionais, o Ctrl-E, e foi um artigo premiado como melhor artigo e como artigo inovador. Consegui já publicar 2 artigos agora, né, com o ensino, relatos de experiência, no Congresso Brasileiro de Informática na Educação. Por isso que eu não vou poder agora mostrar para vocês o resultado, porque o congresso só é semana que vem e eu não posso, antes, como eu assinei o termo, eu não posso divulgar o conteúdo que os alunos produziram. Então, só depois que tiver publicado, vocês podem ter acesso lá. Mas depois é só acessar os anais do Congresso Brasileiro de Informática na Educação. E aí, em junho, acho que foi junho, eu estive na Python Nordeste, né, lá em Campina Grande, e apresentei também um pouco dessa palestra aqui, só que tinha bem menos coisa, porque eu acabei fazendo mais coisas de junho para cá, então tipo, pouco tempo deu para ensinar mais turmas, né, com um poema. Eu recebi recentemente a chancela da SBC, participando com o Meninas Digitais, em que o projeto, ele é um projeto chancelado da SBC, então o Poesia Compilada hoje está lá na Sociedade Brasileira de Computação como projeto chancelado. E agora eu estou dando aula, estou na minha segunda turma do IF do Espírito Santo, como professora voluntária do curso Moodle do Lovelace, curso de programação para Python, onde eu trabalho com as poesias compiladas. Então, é um curso focado para meninas, mas também tem meninos. E a gente vai para a segunda turma agora, né? No caso, vai iniciar agora em novembro. E, tipo, tá sendo uma experiência muito massa, porque eu tô conseguindo replicar e ter maior alcance, né, do que no presencial. E de pessoas que eu nem conheço, né? Mas que estão, de uma certa forma, eu estou tentando contribuir para isso, para melhorar a aprendizagem. E aí eu trabalho muito com o empoderamento das mulheres. Eu gosto muito de Francisca Elombre, que é uma banda, e essa música um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. E essas poesias compiladas eu trabalho, né, nas aulas com o pessoal. Eu tento sempre... Eu venho, o interior, infelizmente, é um interior onde eu moro ainda muito machista, muito preconceituoso, e a gente precisa trabalhar isso desde cedo nas crianças, para que elas não se tornem reprodutoras desse discurso, né? E de diversos outros discursos que a gente tenta desmistificar e quebrar estereótipos. O Ferreira Goulart, ele falou uma coisa bem interessante: com raras exceções, os minerais não têm cheiro. E ele estava falando isso porque ele tentou explicar, né, o processo criativo de um poema. E ele disse que um dia um filho dele estava na cozinha e abriu uma tangerina, mexerica, bertioga, não sei como é que... bergamota, não sei como é que vocês chamam aí e tal. E ele falou que aquele cheiro lá da cozinha irradiou toda a casa, né? E ele estava tentando escrever um poema para o livro dele, ele estava tentando escrever o livro dele. E ele disse que tentou todas as formas e não conseguiu, ficou inebriado com aquele cheiro da tangerina. E ele descansou, estava mais de 5 horas lá tentando escrever aquilo. Ele disse, não, vou fechar aqui o caderno e depois eu volto para tentar desenvolver alguma coisa. E aí ele disse que outro dia estava com a esposa dele a caminho da Praia de Ipanema, lá no Rio, quando parou no sinal, né? E ele se lembrou de algo que tinha lido no dia que ele estava sentindo o cheiro, né, da tangerina. E no dia que ele estava sentindo o cheiro da tangerina, ele foi pesquisar sobre o nome, o significado do nome da tangerina, e descobriu que tinha diversas relações assim, semânticas e tal, com minerais, né? Tinham diversas formas, e ele acabou chegando, ele disse que não sabe como, mas chegou no assunto sobre minerais, sobre as formas dos minerais, elementos químicos. Ele disse que estava tentando escrever um poema, passou pela tangerina e foi chegar nos minerais. E ele, pensando tudo isso na hora que ele parou no sinal, lá no caminho da Praia de Ipanema, e ele falou, ele olhou assim para o sinal e pensou, com raras exceções os minerais não têm cheiro. E a partir daí começou um dos grandes poemas dele, que deu origem ao livro, né, o livro da época que ele escreveu. E tudo isso é para falar sobre o quê? Que o processo criativo de um poema é tão singular e tão semelhante ao processo criativo de um algoritmo, de um sistema, de um código que você está ali produzindo.
Porque da mesma forma que você senta na frente do computador e diz, agora eu vou programar, vou desenvolver isso aqui, eu vou fazer aquela função ali, eu sei como implementar, eu vou passar aqueles ifs, eu vou chamar aquele... Vou fazer tudo isso aqui que eu já sei como é que vai sair o resultado. E aí você chega lá, começa a dar erro, você não sabe por que aquilo deu errado, ou então você tenta pesquisar e não consegue achar a resposta para aquilo. E aí você dá uma pausa e diz, não, depois eu volto para isso. Aí, de repente, você está dentro de um carro, no caminho para a praia, e descobre que, pô, era uma aspa que estava faltando lá, ou era um espaço. Então, o processo criativo de um poema é semelhante ao processo criativo de um algoritmo, tanto que eu gosto de dizer que quem é programador é um artista também, porque ele está moldando, ele está colocando o tempo dele ali, aquela criatividade dele para resolver aquele problema, do mesmo jeito que a gente ensina pensamento computacional. É uma das coisas que eu sempre falo, que não importa a forma, né, que a gente sempre escuta esses professores, não importa a forma como você desenvolva o seu algoritmo, o importante é que você vai resolver aquele problema. E aí, isso é uma coisa interessante. Não importa a forma como você vai conseguir chegar para responder aquele seu... para fazer aquele seu poema. Às vezes o pessoal diz, mas fazer poema é uma coisa realmente difícil. E é complicado, é o mesmo processo de fazer um código. Você acaba tendo que ler bastante, você tem que estudar, você tem que viver também, porque trocando experiência com as pessoas... você acaba aprendendo e tendo mais ideias legais para tentar resolver aquilo. E é de uma certa forma que eu tento para esses meus clientes, que são os alunos, né? Então, os meus clientes, eles são, assim, a resposta deles vem antes do produto estar finalizado. É uma entrega ali contínua, eu preciso estar... Se eu trabalhar com Scrum, alguma coisa assim, a metodologia ativa... É um processo ali que eu terminei de explicar e eu já, mas não entendi por que isso aqui, por que tem esse espaço, não. Eles adoraram a tal de Python, eles amaram a tal de Python e ficaram felizes demais quando começaram a produzir, né, as poesias no linguajar deles. Porque outra coisa interessante, quando a gente trabalha com crianças, a gente tem que ir para a vivência delas, porque nem sempre o que... A gente às vezes acaba, já sou professora, já sou graduada, eu já tenho tal conhecimento, e às vezes a gente não conhece, né, o nosso público, como realmente é, porque a gente já chegou num patamar assim tão elevado que às vezes a gente acaba esquecendo daquela dificuldade que a gente teve lá no início. Então, por isso que é interessante, às vezes, você compartilhar conhecimento, seja na sua reunião com seus colegas, porque às vezes o que para você pode ser, né, muito fácil, para outra pessoa pode ser algo extremamente difícil. De certa forma, me ver naqueles alunos, porque, infelizmente, desde que eu saí de lá, a questão tecnológica não mudou. Eles não têm acesso à informática, embora eles tenham em casa já celular, mas na escola não tem, e ainda o celular, o computador é visto como algo aterrorizante que vai destruir a aula do professor, e, tipo, óbvio que a gente tem que dar um norteamento para aquele objeto. Essa daqui, né, foi a foto em 2015 da Python Nordeste, foi onde tudo começou, com poesia compilada, e foi onde eu conheci pessoas que até hoje eu mantenho um contato, então por isso que é interessante um evento desse, quando a gente terminar, ter sempre aquele momento de trocar ideias e poder perguntar o que as pessoas estão desenvolvendo, o que a gente pode contribuir, como é que eu posso ler um artigo sobre tal coisa, se ela tem alguma dica, se a pessoa tem alguma coisa na área que a pessoa está pesquisando. E se a comunidade for atuante, né, vamos pythonizar o mundo, senão vamos interagir com Python. Então, se a gente tem saída, vamos juntar para diversificar e levar Python para mais pessoas. Aqui os meus contatos, sigam o projeto Poesia Compilada no Insta. Se quiserem mandar mensagem pelo e-mail, pode mandar. Tem um Facebook também. Escrevam poesias compiladas, né? Aproveitem que estão na Python, tentem colocar ainda mais o lado criativo de vocês para funcionar. E enviem para a página que eu publico lá, é só falar. E é isso.